Então, o que poderia levar o Brasil a se tornar de fato palco do mundo? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem, ou bem-vinda, e hoje eu quero comentar como essa capa da The Economist e suas previsões podem se relacionar com alguns eventos que estão acontecendo agora no mundo, que tem a ver com estas previsões relacionadas à posição do Brasil na transição e na era de Aquário, como um palco do mundo. Eu comentei sobre isso também nesse vídeo, eu vou deixar no final o link, que foi uma aula do Instituto Licentia, Estudos Proféticos da Verdadeira História do Brasil, relacionando o Brasil como palco do mundo na era de Aquário. Assunto que nós abordamos e que está nesses dois livros aqui, História Secreta do Brasil, da doutora Cláudia Benhar de Souza Pacheco, e no livro Mutação do Mundo, de Yves Chrétien. E os dois livros que eu mostrei estão entre os vários livros estudados no curso Verdadeira História do Brasil, lá no Instituto Licentia de Educação. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado para quem quer saber mais, ok? Aqui no nosso site o curso inclusive está na promoção agora, por menos da metade do valor, tá? De R$ 397 por R$ 197 em 12 vezes de R$ 16,42 sem juros. Então é uma oportunidade única para quem ainda não fez, que nesse momento já chegou a marca de 116 aulas. Se inscreve lá que está valendo a pena. Mas então, olhando aqui para essa capa que nós analisamos em dois vídeos anteriores e uma live, inclusive, que eu cheguei a falar bastante aqui da capa da The Economist 2025, que é uma capa feita pela elite econômica mundial, projetada com previsões que muitas vezes acertam, né, sobre os próximos anos. Um dos pontos é essa mancha solar aqui, que nós não chegamos a falar. Eu falei dessa representação do que parece ser um campo magnético e observe que ela aparece em oposição ao Sol, bem naquele local que a gente vê também essa questão de uma cidade, um grande centro urbano, com o céu manchado, que nós especulamos que poderia se tratar também de um ato nuclear, né? Enfim, porque a gente tem aqui toda uma situação também que mostra Putin, o símbolo atômico, o míssil, Trump, a presidente da Comissão Europeia aqui no canto. Mas, se você observar melhor, ok, isso aqui parece ser um Sol, e o nosso Sol, de fato, está passando por um momento muito intenso, devido à atividade desta mancha solar aqui, agora chamada de AR3664, que se encontra precisamente apontada para a Terra, e que tem tido grandes explosões aí solares, inclusive com notícias aí que já vem afetando até a agricultura. Como essa notícia agora, da data de ontem, né, 27 de novembro, pico de explosões solares vai impactar a agricultura de precisão até 2025. Fenômeno da cintilação interfere nos sinais de satélite GNSS. Na última grande explosão que aconteceu, inclusive, é preciso entender que houve apagões de rádio registrados. Isso ocorreu agora dia 6 de novembro de 2024, ocorreu numa outra região chamada R3883. É um agrupamento de manchas solares ali. E aí a gente precisa se perguntar o seguinte: que evento poderia colocar o Brasil em uma situação de destaque no cenário mundial de fato, como um palco do mundo? Vamos ver isso que eu vou chegar lá. As manchas solares, de modo geral, elas só podem ocasionar grandes problemas se elas ejetarem grandes quantidades aqui da CME, ou a massa coronal, que são compostas de campo magnético e plumas de plasma, que, se atingirem o campo magnético da Terra, podem levar a uma tempestade geomagnética que pode resultar em auroras boreais e outros fenômenos aí. As explosões de classe X são as mais perigosas e nós tivemos algumas agora nos últimos dias. Lembrando também que esse processo começou no ano de 2019 e ele dura aproximadamente, esse pico, esse chamado ano solar, 11 anos. Ou seja, ele vai se completar em 2030. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, essa notícia aqui: Sol inicia fase máxima em ciclo solar de 11 anos. Astro entra em atividade magnética aumentada a cada década, evoluindo até atingir o pico. Então a mínima solar e a máxima solar, é disso que eu estou falando. Essa notícia é de 19 de 10 de 2024, tem pouco mais de um mês, portanto.
E segundo a NASA e o NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, e o Painel Internacional de Previsão do Ciclo Solar informaram nesta semana que o ciclo solar atingiu a fase máxima. A cada 11 anos o Sol passa por um ciclo marcado pelo aumento da atividade magnética, que pode afetar o campo magnético da Terra e, consequentemente, o funcionamento da sociedade. Porém, nós vemos aqui bem claro que esse é o início da fase máxima do ciclo solar, mas os cientistas ainda não sabem exatamente quando será o pico desse máximo. E como o ciclo ainda está em andamento, o ápice pode ocorrer em breve, mas só poderão identificar com precisão quando acontecer, daqui a alguns meses ou até, quem sabe, mais de um ano. Então a coisa vai aumentar. Olha que informação interessante. Aí aconteceu o seguinte, a gente sabe toda aquela história da Agenda 2030 da ONU, uma série de programas para redução de energia poluente, o uso de combustíveis fósseis, migração para energia limpa, a Agenda 2030 da ONU. Todo o seu discursinho oficial e tudo que está por detrás dos bastidores como intenções ocultas, digamos assim. A tendência é que essas tempestades vão ficando cada vez mais fortes à medida que se aproxima desse período de 2030, essas tempestades solares. Aí nós tivemos essa notícia aqui, esse ano ainda, tá? No início do ano, simplesmente os maiores conglomerados financeiros, primeiramente a BlackRock, depois JP Morgan, a Vanguard e outros começaram a pular fora da Agenda 2030 da ONU. É o que está escrito aqui. Nessa notícia, por exemplo, nós temos JP Morgan e BlackRock saindo fora da massiva Aliança Climática das Nações Unidas em um movimento surpreendente. Aqui da Financial Times, a gente viu quando a JP Morgan e a State Street abandonaram o grupo climático enquanto a BlackRock reduzia investimentos. Então foi um movimento que aconteceu de fato. Por que esses grandes conglomerados financeiros de repente resolveram deixar a agenda da ONU? Será que eles não estão sabendo de algo mais? Por exemplo, que talvez não vai ser o suficiente, que as atividades solares vão se intensificar. Para você ter uma ideia do que isso pode representar, voltando para a nossa capa aqui, pode representar de fato o Sol atingindo a Terra, promovendo uma tempestade sem precedentes que queimasse, atingindo o campo magnético e queimasse diversos microcircuitos, né, que aparecem em todo lugar aqui nesse local, levando a uma situação que favoreceria aquilo que é chamado de Grand Reset, a uma situação de colapso total, basicamente. Colapso total da tecnologia, por alguns dias, por um tempo, queimando, fritando as redes de comunicações, levando literalmente o mundo a uma idade da pedra. E se isso se intensificar, é preciso entender que, assim como a The Economist marca um novo tempo, nós estamos em transição da era de peixes para a era de aquário. A era de peixes foi o período onde a Europa foi o grande palco do mundo. Primeiro a França, então Península Ibérica, Portugal, Inglaterra, até os descobrimentos da América. E o próximo grande palco do mundo aparece justamente, isso a gente estuda nesse livro A Mutação do Mundo, que fala sobre esse mover da posição dos céus sobre a Terra, que é o precursor da astronomia, basicamente, colocando o Brasil nesse ponto central. Então o estudo sobre isso, na verdade, é um estudo extremamente sério, apesar de muita gente não entender a profundidade desse estudo. Mas você tem lá muito claro o sentido da precessão dos equinócios impactando diretamente nos grandes impérios, nos grandes movimentos que aconteceram no mundo. Você tem ali, por exemplo, no período de Áries, o período greco, aqui a Grécia, romano. Olha só, depois passando para a Europa, é muito claro, vem lá do Oriente Médio, da Mesopotâmia, era de Touro, que havia adoração a divindades taurinas,
ali na região do Oriente Médio, a Síria, a Mesopotâmia, é onde vai acontecer todo o processo de Israel, toda a migração aqui para o Ocidente, do Oriente para o Ocidente. Esse é um movimento natural. Então o Brasil entrando como palco do mundo aqui na Era de Aquário, basicamente. O que poderia levar o Brasil a se tornar de fato palco do mundo atualmente? Quando a gente olha para o Brasil hoje, muita gente tem dificuldade em acreditar nisso, em entender isso. Mas de alguma forma, com as mudanças que o mundo passa, talvez a gente venha a presenciar grandes mudanças climáticas e, por consequência disso, mudanças na configuração da Terra. Isso tem a ver também com aquilo que eu falei do campo magnético. A gente também vive a questão da inversão. A inversão, tempestades solares que afetam diretamente a proteção que a Terra tem, o campo magnético da Terra. O campo magnético nos protege disso, basicamente. E o campo magnético nos protege basicamente das tempestades solares. Lembrando que a gente tem a anomalia do Atlântico Sul, nós tivemos anomalias magnéticas muito estranhas esse ano, eu mostrei algumas aqui no canal Além da Nuvem. Então a gente passa por um momento que realmente pode mudar a configuração da Terra. E se essa configuração acabar colocando, de fato, o Brasil numa posição ambientalmente favorável em relação ao que acontece nos outros países. Apesar da gente ter visto aqui também mudanças muito profundas, como dias muito quentes, dias mais frios, a enchente que teve no Rio Grande do Sul, um exemplo disso, mas esses eventos estão acontecendo ao redor do mundo também. E essas tempestades geomagnéticas, elas afetam também, além do campo magnético, elas podem estar relacionadas com grandes terremotos, deslizamento das placas tectônicas, uma vez que acredita-se que existe uma ligação entre o campo magnético da Terra e o núcleo da Terra, que ele é gerado no interior da Terra. Então, se isso provocar, se essas tempestades que vão se intensificar até 2030, provocarem de fato grandes eventos cataclísmicos, que é uma possibilidade, isso poderia mudar toda a situação ambiental, e aí eu me refiro não ao meio ambiente como a natureza, flores, eu estou falando do ambiente onde as pessoas vivem, mudanças de costas, locais que não estão cobertos de gelo podem se tornar cobertos de gelo, mudança do campo magnético afetando as placas tectônicas, a gente pode ter uma mudança de larga escala geofísica na Terra. E isso levaria, sim, a um cenário, se for dessa forma, que possibilitaria o Brasil entrando mais rápido do que se pensa na posição de palco do mundo. Caso o Brasil venha estar aí privilegiado, conforme essas previsões apontam, na Era de Aquário, nos próximos anos, décadas, como um local, um certo refúgio. E nesse caso o Brasil se tornaria, sim, conforme previsto, por muitos aí, aliás, né, na história verdadeira do Brasil, na história de Portugal também, o grande palco do mundo da próxima era que se inicia, desse milênio que nós estamos começando. Vale a pena você assistir esse vídeo aqui, se você ainda não assistiu. É uma aula aberta, a gente disponibilizou do Instituto Licentia, colocou aqui no Além da Nuvem. E caso você ainda não esteja no Instituto Licentia, não deixe de se inscrever lá, tá? Eu recomendo que vocês aproveitem as promoções, lembrando que o pacote vitalício terá um reajuste, tá? Você ainda pode adquirir ele em 12 vezes sem juros. O que ele inclui? 8 conteúdos fechados do Instituto Licentia, são mais de 500 aulas, aí rumo a 600 aulas já, e a biblioteca Licentia com nossas fontes, livros antigos, PDFs, artigos acadêmicos, pergaminhos e livros antigos, muita coisa interessante aqui que serve de fonte para o nosso trabalho, ok? Então, além disso, todos esses cursos que estão aqui é o vitalício do Instituto Licentia, não dá para perder. Então aproveita lá, e se você não pode adquirir o vitalício nesse momento, você tem a opção de começar pelos cursos avulsos e depois fazer o upgrade para o vitalício pagando somente a diferença, ou seja, desconta o valor que você pagou num dos cursos. Inscreva-se então agora no institutolicentia.com e venha estudar conosco no conteúdo fechado mais revelador da internet brasileira. Se você gostou do vídeo,
Por gentileza, deixe seu like, que é muito importante. Inscreva-se no canal e divulgue esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Até o próximo vídeo. Os tambores rufam forte no sertão, estrelas brilham no céu sem perdão. O sol nasce quente com devoção, Brasil lidera na era da ascensão.